Mais uma semana de encontro, de empatia, de respeito e de reciprocidade. Estamos aqui para mais um encontro afetivo, sim, por que não? A propósito. Estamos aqui também para mais uma discussão. Acima de tudo é uma discussão, ou seja, estamos aqui tentando entender um imbróglio sobre esse tema que vai se estender por muitas e muitas semanas. A ideia aqui é a gente discutir o Brasil colônia. Então esse tema já apareceu há 3 semanas atrás no seu caderno. Não fique preocupado, putz, está repetindo. Não. O tema sim, o conteúdo obviamente não, tudo bem? Eu só vou mudar a chave do Brasil colônia quando Dom João VI chegar ao Brasil, quando eu falar do contexto, guerras napoleônicas, aí eu vou mudar o título de Brasil colônia para período joanino, de 1808 a 1821, depois vou chamar Processo de Independência, Primeiro Reinado, Período Regencial, Segundo Reinado, República da Espada, República do Café com Leite, a Era Vargas, República Liberal, Ditadura Militar e Redemocratização. Muita coisa, né? Enfim, muita coisa mesmo. Mas a gente vamos devagarzinho, conversando assim na moral, lembrando que vocês ainda estão escrevendo. E é bem complexo, né, meu? Tipo, escrever, prestar atenção e outras coisas aconteceram no universo virtual também, mas tudo bem, né? São tantas coisas e eu aqui na fila do pão tentando trocar uma ideia com vocês, beleza? Fiquem à vontade, turma, eu venho aqui uma vez por semana, de fato o espaço é de vocês e a gente precisa ter um pouco mais de respeito às individualidades. Então vou tentar ser mais, claro, acima de tudo eu venho tentando ser, mas se uma vez ou outra vocês acharem que eu estou falando muito rápido ou aparentemente correndo com o conteúdo, na teoria, às vezes vou fazer isso sim com muita frequência, porque o nosso curso vai até janeiro e tem muitas coisas para a gente conversar, mas fiquem à vontade de levantar a mão e o professor vai devagar. Professor, repete isso aqui, para mim é importante, você passou batido nesse assunto, não vejo problema não, tudo bem? Lembrando que quem vai prestar a prova são vocês, então vocês devem se sentir, portanto, aqui confortável para que nós, professores, possamos oferecer para vocês aquilo que vocês almejam, um conteúdo e no final passar no vestibular. Vamos lá, turma, então boa tarde, uma felizão de vê-los aqui mais uma semana. Sei que para alguns colegas é difícil, por isso eles faltaram, mas vamos ser mó sincerão, a gente está competindo, né? Então quem faltou, desculpa, se fudeu logo é uma vaga menos. Mais prático do que isso é impossível, não é verdade? A gente está concorrendo, o vestibular é uma competição. Então, se vocês estão aqui, vão pensar que é um conteúdo a menos para eles e um lucro a mais para vocês. Mas se vocês estiverem aí mesmo, nessa câmera, desculpa, não coube a vocês, tudo bem? Falando para aqueles picaretas e as picaretas que ficaram na sessão da tarde, ficaram lá no Tinder, só no match, ou fazendo qualquer outra coisa, enfim, esses aí se ferraram. E lá em janeirão a gente vai ver quem vai sair na frente e quem vai retroceder. Vamos lá, turma, então boa tarde de novo. Mais uma vez, olha só que da hora, o lugar é repleto pelas minas, estão dominando o mundo aí, machaiada, como nós. A minoria, a revolução vai ser feminista. Brincadeiras à parte, vamos lá, turma. O tema da aula é Brasil colônia. Sim, tema bem legal, bem divertido a propósito. E sobre esse tema a gente vai conversar. E eu coloquei ali, enfim, uma parada assim, retomando. Oh, caramba. Coloquei aqui, ó, retomando, que é para a gente retomar os assuntos das aulas anteriores e, evidentemente, avançar nisso aqui. Alguns minutos atrás eu sentei ali, dei uma revisada na aula, na última aula que eu dei para vocês no dia 5 de outubro, que a semana passada foi o dia das crianças e para os católicos da Nossa Senhora da Aparecida, portanto não tivemos aulas. Então hoje a gente está retomando mais uma semana de aula, então vamos retomar o conteúdo. Qual conteúdo, professor? Brasil colônia. Esse conteúdo que a gente já vem conversando sobre ele várias e várias semanas e vamos se estender sim. Na última aula, ela foi, na minha concepção, eu vi ela ali um pouco confusa de informações. Por um período está falando do Brasil, por outro período a gente falou da União das Coroas Ibéricas, falamos do domínio de Filipe II, rei da Espanha, no nosso território, e de um período chamado de União das Coroas Ibéricas, que foi marcada por 60 anos. Eu vi isso lá na nossa aula, eu falei isso.
da guerra contra os árabes. Falei de Portugal e de Espanha que vão se formar. Quem esqueceu essa aula, turma, é bem importante voltar lá o link depois, se você tiver um tempinho, e retome, porque aquela aula da semana passada, ela é muito importante para justificar isso aqui, ó. O Brasil holandês e as invasões estrangeiras. O primeiro passo que eu vou discutir com vocês sobre o Brasil holandês é perceber se a Holanda está no Brasil, aquele tratado que nós conhecemos dessa forma simplista, linha imaginária que divide o Atlântico. O tratado de, esse mesmo, Tordesilhas, ele caiu por terra. Porque o tratado de Tordesilhas, ele dá oficialidade da ocupação das terras das Américas apenas para Portugal e para a Espanha. Então, se os holandeses estão colando aqui no nosso litoral, estão querendo alguma coisa, acima de tudo, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Então, se o Tratado de Tordesilhas nesse contexto não existe, e se os holandeses invadiram aqui, vocês devem se perguntar o que aconteceu com Portugal. A última aula responde e eu vou simplificar agora, tudo bem? Falei isso na última aula. Entre os anos de 1580 a 1640, só para vocês terem ideia que a gente já conversou, mas a sua apostila cita, vai rolar o chamado período da União das Coroas Ibéricas, página 422, tem um item lá chamado assim, ó, domínio espanhol. Entre 1580 a 1640, o nosso território foi ocupado pelos espanhóis. Ocupado pelos espanhóis. Por que mesmo, professor? Porque o rei de Portugal morreu. Morreu como? Na Batalha de Alcácer Quibir, que a gente trocou essa ideia na semana passada. E, portanto, quem esqueceu, vá lá o link e veja a aula novamente. 422 tem um item aí falando domínio espanhol. E aí a Espanha, por 60 anos, passa a dominar o território que pertencia a Portugal, incluindo o Brasil, nesse bojo, nesse contexto histórico. Nesse período, as nossas fronteiras podem ser analisadas nesta perspectiva, turma. Elas estão fragilizadas. Uma vez que as fronteiras brasileiras encontram-se fragilizadas, justifica-se a partir daí o domínio dos holandeses, não obstante no Nordeste. Aí vou abrir um parênteses. Do primeiro parênteses que já abri para falar do domínio espanhol. O outro parênteses é o seguinte: por que os holandeses estão no Brasil? Professor, porque o ciclo da cana-de-açúcar, aulas anteriores, você discutiu um sistema chamado de parceria. Parceria entre portugueses e, evidentemente, holandeses, 422. Holandeses e portugueses. Holandeses e portugueses fizeram um sistema de parceria para explorar a cana-de-açúcar no litoral nordestino, especificamente falando em Recife, turma. Então os holandeses já conheciam o nosso território. Então eles não invadiram, eles já ocuparam um território que eles já conheciam e vão administrar a cana-de-açúcar, produto este que eles já administravam no sistema de parceria. Então a ocupação holandesa que vai marcar, sobretudo, esse período que eu chamei de Nassalino, Maurício de Nassau. Nassalino diz respeito ao Maurício de Nassau. Foi um período de domínio em que a Holanda passou a ocupar o Brasil num cenário marcado pela ausência de trono lusitano, ou seja, o rei português morreu naquele conflito que a gente falou na semana passada, chamado Batalha de Alcácer Quibir, está aí na página 422 mesmo, essa Batalha de Alcácer Quibir, o rei Dom Sebastião morreu, ele não deixa herdeiro e vai causar um problema que nós, historiadores, chamamos crise de sucessão no reino de Portugal. Esta crise ela propicia Filipe II, rei da Espanha, é esse tópico aí, domínio espanhol, a dominar então também a nossa região, ou seja, o Brasil. Então, nesse período de 60 anos, de 1580 a 1640, as fronteiras, em particular do Brasil, que eu estou dando essa frente de Brasil, elas estão abertas. Se estão abertas, outros povos, exceto Portugal, que já não domina mais por uma questão de ausência de trono, outros povos vão invadir o Brasil e a gente vai citar, discutir a emblemática do caso holandês. Maurício de Nassau, ele vai vir para o Brasil e vai tentar ocupar duas regiões. A capital do Brasil nessa época era Salvador. Então vai rolar uma invasão em Salvador. Entre os anos de 1624 a 1625, Maurício de Nassau tentou dominar a Bahia, tentou dominar Salvador e não rolou. Ele só não rolou por quê? Salvador era sede do governo português. Ali havia uma concentração bélica militar. Então a tentativa do ano de 1624 a 1625, ele foi expulso
de Salvador, não estou falando do Nordeste, beleza? Alguns anos mais tarde, de forma mais clara, em 1630, os holandeses invadem Recife e passam a tomar conta da produção açucareira, para então discutirmos assim o período do qual esse slide está apontando, o Brasil holandês. Então o contexto é União Ibérica, é o período em que o avanço filipino se concretiza também no nosso território, e nesse espaço de contexto histórico, piratas, que são corsários holandeses, passaram a dominar o litoral. Tentaram, conforme esbocei há pouco, dominar Salvador, não teve êxito. Algum tempo depois, ou seja, em 1630, os holandeses passam a dominar então esta região aqui que a gente chama de Olinda e de Recife, para tratar a invasão em Pernambuco. Este período é muito importante da nossa história, não obstante, porque Maurício de Nassau pertence à efetividade das companhias comerciais que eu vou tratar daqui a pouco, a WIC, Companhia das Índias Ocidentais, e a WOC, Companhia das Índias Ocidentais. Então, ocidental e oriental são duas companhias que eu vou citar daqui a pouco, explicá-las, e é muito importante entender a necessidade dessas companhias para justificar a figura desse cara bonitinho aí, ó, o Conde Maurício de Nassau, e a tentativa, não só a tentativa, mas a praticidade de modernizar Recife. Então, turma, a primeira ocupação não logrou êxito, não deu certo. Foi aqui entre 1624 e 1625, os holandeses foram expulsos. Alguns anos mais tarde, de forma mais prática, entre os anos de 1630 e 1654, os holandeses vão dominar Recife e Olinda e iniciar o projeto de ocupação naquelas respectivas regiões, nas respectivas cidades de Recife e de Olinda, perdão. Aí inicia a ocupação holandesa, e o arquiteto responsável pela ocupação holandesa em Recife e desenvolver Recife da forma em que ele almejava foi o Conde Maurício de Nassau. Esse cara é muito importante para a gente entender o quanto o Recife vai evoluir, é muito importante para perceber também o quanto os senhores de engenho endividados vão passar, a grosso modo, lucrar nesse período do qual Maurício de Nassau passa a administrar, respectivamente falando, Pernambuco, ou seja, a região de Pernambuco de Olinda e também a região da qual eu estou chamando de Recife. Para tanto, quero falar dessas companhias. A Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, e a Companhia das Índias Orientais, a WOC. São duas companhias comerciais que passarão a esboçar a necessidade da Holanda nesse contexto. Sendo mais claro, companhias comerciais são empresas capitalistas que gerenciam o comércio da Holanda nesse contexto de expansão territorial, turma. E qual a necessidade dessas companhias? Gerenciar todos os lucros dos quais a Holanda vai ter nesse cenário de expansão onde Portugal está sucumbindo, haja vista que o rei de Portugal ele morreu naquela batalha que a gente falou na semana passada, a de Alcácer Quibir, por 60 anos. Quem vai dominar também o território de Portugal é o rei da Espanha chamado Filipe II. Então, nesse cenário, a Holanda vai iniciar uma expansão, ocupando várias regiões que eram de controle, evidentemente, da coroa portuguesa. E aí passa a Holanda a gerenciar muitas regiões do mundo. Para além do Brasil, que a gente está falando agora, ela vai dominar algumas regiões na África e também algumas regiões na Ásia. A Holanda vai dominar por um período o tráfico de escravos, vai passar a marcar a hegemonia e o domínio do tráfico de escravo que era de Portugal. Justamente nesse período que a gente está falando, turma, de união das coroas ibéricas. Então, se você adormeceu por qualquer situação que não me interessa, deixou na semana passada a ausência de entender a União Ibérica, insisto, vá lá depois, na aula de semana passada, entenda o que foi isso aí. É muito importante para justificar o domínio holandês. Tá, justificando o domínio holandês a partir da perspectiva de Recife, vou retomar então a importância dessas duas companhias comerciais, a WOC e a WIC, ambas criadas no contexto da expansão holandesa no mundo, em particular no Brasil, que diz respeito à porção ocidental do mundo. Professor, essas companhias servem para quê? Além de dar dinâmica economicista para a coroa, evidentemente, holandesa. Então, essas companhias são companhias comerciais que visam manter o lucro e estruturar o controle para além do território, controle econômico a serviço da coroa holandesa. Ou seja, essas companhias são companhias comerciais
uma espécie de companhias capitalistas que elas apenas visam o lucro. Então elas são como se fossem bancos. É como se houvesse um banco no Ocidente liderando tudo que a Holanda passa a ter sob controle, e um banco no Oriente atendendo a necessidade da Holanda também nas ocupações do Ocidente e do Oriente. Então essas companhias comerciais visam apenas o lucro. Tudo bem, turma? Por mais que eu estou com a máscara aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, né? Tá, voltando. Então, a Holanda ganha dinâmica de ocupação a partir da necessidade da criação dessas companhias comerciais. Companhias comerciais servem para gerenciar o lucro da Holanda tanto no Ocidente quanto no Oriente. Beleza. Por um período entre os anos de 1637 a 1644, esse gatinho aqui, ó, dá uma olhada no olhar dele, olha que olhar bonito, olha a pose dele de homem ereto, sentado no trono, observando aquilo que ele acumula enquanto riqueza. Este cara é nada mais, nada menos que Maurício de Nassau, que aqui na lousa aparece como domínio nassalino, diz respeito a Maurício de Nassau. Esse cara é importante para perceber que, diferentemente dos portugueses que só exploraram, ele vai, de certa forma, contribuir, conforme o próprio slide aponta, para uma modernização em particular da cidade de Recife. Recife, por um período, vai ser chamada de Nova Amsterdã ou Cidade Maurícia. Gente, tomem muito cuidado. Nem me interessa se vocês já foram a Amsterdã ou não, mas nunca, em espécie alguma, deve se comparar Recife com Amsterdã. Primeiro que falta aquele rio ali, o Volga, para nortear as necessidades de comparação. Além disso, para esse contexto, diferentemente dos rios lá da região holandesa, da região da Antuérpia ou de Amsterdã, o rio serve para esse propósito, para conectar as vilas, conectar as regiões e fazer a fluidez econômica girar numa tônica perfeita para atender a necessidade dessas companhias comerciais que a gente está citando. Se você pegar, por exemplo, Amsterdã, que é uma cidade que se conecta por canais fluviais, ou pegar, por exemplo, Veneza, há uma obviedade, sim, de ter uma grande quantidade de barcos conectando os canais fluviais. Recife não necessariamente, porque falta muita estrutura para que pudéssemos pensar que havia uma comparação entre Amsterdã e Recife no que diz respeito apenas à questão fluvial. É só uma ideia de comparação. Mas, independentemente disso, é importante visualizar uma situação. Há uma modernização surgindo aí para além da exploração. E é evidente que a Holanda vai dominar a cana-de-açúcar e vai virar nesse propósito aí que a gente está trabalhando de tempo histórico do século XVII, a maior produtora de cana-de-açúcar do planeta? Sim, com certeza, pelas questões que eu vou apontar já. Mas a diferença, além de explorar, é modernizar, é contribuir para que haja uma modernização de uma cidade. Ou seja, modernização em quais sentidos, professor? O conde Maurício de Nassau e os holandeses são funcionários dessas companhias comerciais, vai trazer para além da exploração uma infraestrutura para a região, com pontes, estradas e prédios. O primeiro observatório astronômico que o Brasil vai ter é na região de Recife, fruto do legado nassalino. E além de toda essa situação mais estrutural, vale ressaltar que o Maurício de Nassau e os holandeses são protestantes, eles não são católicos, e por serem sobretudo protestantes, eles vão dar liberdade de culto religioso ao domingo para as matrizes africanas inseridas nesse universo que a gente está tratando de Brasil colonial, e também para as matrizes indígenas, que são várias, né? Por isso está no plural. Então imaginem que índio ganhando um dia para cultuar sua fé é muito importante porque ele passa a trabalhar mais para os holandeses e principalmente os negros, que não só são açoitados, mas também vão ganhar um dia de liberdade religiosa. Isso é muito importante. Para tanto o vestibular, que é uma caixinha de surpresa, e agora deixar complexos os cenários que a gente vem tratando, é importante pensar que os holandeses são protestantes da fé calvinista. O católico, que esteve aqui por um grande período sob controle da coroa portuguesa, ele só explorava e usava a companhia de Jesus para catequizar os indígenas, na verdade, mas a gente não falava em liberdade de culto religioso. Os protestantes, depois que Lutero, Calvino e o Henrique VIII fez
na Europa a reforma protestante, nascem novas religiões que saíram do catolicismo. Essas religiões, entre tantas outras coisas, elas costumam dar liberdade religiosa para as outras variantes religiosas. Isso é muito importante. E esses caras chegam aqui, além de muitas coisas, eles estão buscando um espaço para afirmar a sua fé, beleza? Então, aqui vai virar uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração. Exploração porque eles vão extrair a cana-de-açúcar e povoamento porque eles vão criar um espaço lá em Recife, lá um espaço em Olinda para proferir também a expansão da sua fé, a fé protestante, a fé calvinista. Isso é muito importante para justificar aí, turma, esse tempo grandão, né? Tempo aí, este de 1630 até 1654, são 24 anos de domínio holandês no Brasil. Além de pensar que o trono de Portugal está declinado, são 24 anos em que há um domínio de outro povo aqui que não necessariamente é português. Antes que alguém me pergunte se a Holanda deixou um legado linguístico no Nordeste, obviamente não. Ninguém no Nordeste passou a falar holandês, tudo bem? Não, de forma alguma. Enfim, evoluindo, Maurício de Nassau, então, é o cara importante para a gente tratar. A ideia de promover aqui, ó, liberdade religiosa é o que eu estava esboçando agora, só para a gente conectar a minha fala com o slide. Agrega o fato de eles serem, então, calvinista. Isso é muito importante, ter uma fé protestante que diverge sumariamente do catolicismo. Então isso justifica aquela ideia que eu citei há pouco, colônia de exploração e de povoamento, de exploração, engenhos, e aí sobre eles quero contar a administração do Maurício de Nassau, que é muito importante para a gente entender por que o Brasil nesse período vai virar o maior produtor de cana-de-açúcar do planeta. Então, se os holandeses só não exploram, mas povoam, Maurício de Nassau vai ter uma administração mais eficaz. Em quais circunstâncias essa palavra eficaz deve estar nítida no seu vocabulário, no seu imaginário intelectual aí? Enfim, eficaz porque assim que ele e os holandeses chegam, ao invés só de explorar, ele vai refinanciar condições para os senhores de engenhos que já estavam endividados com a coroa portuguesa, para que eles pudessem ganhar um oxigênio para ter mais ampliação dos seus negócios. Então, Maurício de Nassau vem, os holandeses vêm, o Banco da Holanda vem para ser semeada por aquela companhia que eu estou chamando ali de Wyk e de Wok. As necessidades dessa companhia é criar uma condição para os senhores de engenho produzirem em larga escala. Quais são as condições? Então, precisa oferecer crédito para a população, evidentemente, que já produz a cana-de-açúcar, mas estava outrora endividada com a coroa portuguesa. Então eu, Maurício de Nassau, negocio com os senhores de engenho, dou oportunidade de créditos àqueles que estavam falidos, devendo a alma para a coroa portuguesa. Eu refinancio as suas dívidas e, para além disso, aqueles que não têm condição de criar um sistema produtivo, oferto para eles crédito. Evidentemente, isso se justifica numa série de concepções que deixa claro que a Holanda, por esse período de administração aqui no Brasil, vai virar a maior produtora de açúcar do planeta. Não só no sentido da exploração da mão de obra indígena, não só no sentido da concessão de liberdade religiosa, mas principalmente porque essas companhias garantiram às pessoas, ou seja, à população, acesso a crédito. Por meio desse crédito, a população pôde evoluir do ponto de vista econômico. Quem evoluiu ainda mais foi o Império, que nós estamos chamando aqui de Império Holandês, sob liderança desse cara, o Conde Maurício de Nassau, que vale ressaltar, ele é funcionário dessas duas companhias aqui, a Wyk e a Wok, que são companhias comerciais. Então nós temos uma administração voltada não só para interesses econômicos, mas também para interesses religiosos e interesses de abrir uma possibilidade de crédito para a população local. Mas o Conde Maurício de Nassau, na perspectiva dessas duas companhias, a Wyk e a Wok, ele não estava trazendo lucro de forma imediata, turma. Ah, mas por que, professor? Porque ele só criava uma condição duradoura, longínqua de lucro, que essas companhias buscavam, almejavam lucro imediato, e ele cria uma condição
voltada para algo longínquo, algo bem tardio. E essas companhias queriam lucro de forma imediata. Preocupado então os donos dessas companhias, porque ele é só um funcionário dessas companhias, ele é demitido, expulso em meados de 1644, e o cara que vem administrar Recife e Olinda é um cara mais abusivo para os olhos da população local, e esse cara passa a cobrar um sistema de imposto abusivo, e de forma imediatista a população local começa a se rebelar e paulatinamente vai estourar algumas revoltas, que a apostila ou qualquer material vai chamar de Insurreição Pernambucana e Batalha dos Guararapes. Então vamos lá uma a uma. Insurreição Pernambucana ou Batalha dos Guararapes são revoltas locais dos colonos contrários à nova ascensão deste administrador holandês sobre o território pernambucano. Ou seja, uma vez que o conde Maurício de Nassau foi demitido, o novo administrador vai cobrar impostos de forma abusiva e vai centralizar politicamente e economicamente toda uma situação que a população local não estava um pouquinho acostumada. Emputecida então a população com este novo indivíduo que passa a administrar Recife, a população vai criando um sentimento de pertencimento ao local e começa a ver com maus olhos holandeses. Paulatinamente a isso surgem dois motins, um motim chamado de Batalha dos Guararapes e Insurreição Pernambucana. Ambos contribuem direto e indiretamente para o declínio dos holandeses, ou seja, esses dois movimentos de pertencimento local contrário à nova administração visava, sem dúvida, expulsar os holandeses e, acima de tudo, atribuir o território novamente aos portugueses. Este é o primeiro retrato para a gente entender o declínio, evidentemente, holandês no Nordeste açucareiro. O outro motivo, turma, sem dúvida, é pensar no tempo histórico. A partir de 1640, acho que está até na lousa, né? Vai nascer a reestruturação ou a restauração do trono lusitano. Em 1640, a dinastia de Bragança se reestrutura em Portugal e a reestruturação do trono da dinastia de Bragança em Portugal fará com que o novo rei português passe a dominar as suas terras no mundo inteiro, incluindo no Brasil, exigindo assim que os holandeses sejam expulsos, que o Tratado de Tordesilhas volte a ser efetivado. Em face disso, estourou essas duas revoltas que acabei de apontar. Batalha dos Guararapes, que é um movimento de pertencimento local, é um movimento nativista. Então a Batalha dos Guararapes é um movimento de pertencimento local, entendido, analisado dentro de um contexto histórico como um movimento local. E a Insurreição Pernambucana é um movimento que contribuiu em todas as suas faces para a expulsão dos holandeses do Nordeste açucareiro e retomando assim um projeto lusitano, ou seja, um projeto de retomada de controle da coroa portuguesa. Ei, tô vendo vocês com cara de pastel de feira vencido, alguns já se entregando aí, já querendo se entregar, tá tudo bem, vocês estão me entendendo? Eu tô falando em latim, em russo, em aramaico, vocês estão me entendendo? Alguém ficou com dúvida? Eu sei que vocês estão cansados, mas a vida é assim. Se não estiverem entendendo, falo o que falei ao entrar aqui. Eu estou aqui para atender a necessidade de vocês, tudo bem? Fiquem à vontade de falar, professor, eu não entendi porra nenhuma. Não entendi nada. Fiquem à vontade, não vejo nenhum problema, não vou ficar nem um pouquinho putinho com isso, nem um pouquinho mesmo. Só acho que a gente está aqui porque a gente quer. Eu porque estou recebendo, né? Só porque eu quero não, mentira. E vocês porque sonham em entrar na universidade. Então, se vocês não entenderam nada em qualquer um desses momentos da minha fala, é só levantar a mão, ficar à vontade e perguntar. Agora, se você, mano ou mina, tem vergonha e não me diz respeito do seu motivo, depois você procura o Kawaii, aquele menininho que fica aqui às vezes organizando as coisas, pede para ele me escrever a sua dúvida e eu tiro. E, enfim, só não vai embora com a dúvida, não fica aqui, ou aproveita que vocês têm o celular de fácil acesso, e que às vezes vocês dão uma manipulada aqui escondidinho, vai lá rapidinho, joga no Google e vê o que é aquilo que eu falei que você não entendeu. Só não vai embora, gente, com a dúvida, porque a dúvida
pode cair no teu vestibular e você pode se ferrar com isso, beleza? Posso continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza? Ninguém quer falar nada? Acaba logo, professor, quero ir embora, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Continuando, vamos lá então, turma, a gente já falou então do Brasil holandês, já discutimos a restauração do trono, já tratamos aí essa etapa dos holandeses invadindo o Brasil. Vamos então observar esse ciclo chamado de ciclo das bandeiras, e eu não sei onde está esse slide, está em algum canto daí, mas não vou perder tempo não. Antes de mais nada, queria fazer uma pergunta. Quando a palavra bandeirante aparece na sua imagem, você deve lembrar de muitas coisas, rodovia, como por exemplo a rodovia dos Bandeirantes, como a rodovia Antônio Raposo Tavares, que é um bandeirante, como várias coisas que é conectado à raiz da memória bandeirante. Assim sendo, me remete a imaginar que os bandeirantes foram importantes para a chamada interiorização, que é a expansão do território. Me parece que esses caras foram bonzinhos. Me parece que, em face do seu projeto expansionista, o Brasil começa a, aspas, crescer e evoluir paulatinamente mais e mais. Porque são eles, esses bandeirantes, que vão achar o ouro nas cidades históricas. Em particular, a partir de 1690, quando um bandeirante ocupa a cidade de Caeté, a cidade de Minas Gerais, que faz parte do ciclo do ouro das cidades históricas, incluindo Diamantina, incluindo Ouro Preto, entre outras várias que a gente vai tratar daqui a pouco. A pergunta é, o bandeirante, turno, ele pode ser tratado como herói ou vilão? Alguém quer falar comigo sobre isso ou não? Vilão. Vilão, gostei. Por quê? E ele não fazia isso de uma maneira correta, ele explorava, enfim, era péssimo a maneira que ele fazia. E assim que ele descobriu a história, ou descobriu algo que eles são heróis, do jeito que eles fizeram, para mim é errado. Então, eu acredito que eles funcionam. Eles agiram como caminho tempo, tipo, eles foram a favor do tempo. Eles estavam vendo que estavam explorando índios, escravos e fazendo o que queriam, porque era, na visão deles, era uma terra fake, e aí eles só foram coniventes ao período. Tem sentido também. Mais alguém? Diga. Eles se consideravam responsabilidade, então eles poderiam fazer o que eles quisessem. Eu também concordo que eles viram literatura que eles tratam muitas pessoas, que eles violavam, não estavam nem aí, porque eles eram importantes e eles estavam dobrando a população do planeta. O que mais? Depende do contexto ou da forma em que a história aplica. Ele pode ser herói e ter rodovias que nem tem atualmente, estátuas que nem existem, a do Borba Gato lá em Santo Amaro, e pode ter, como o francês na Semana de Arte Moderna entregou para São Paulo, o Monumento das Bandeiras, que é o Victor Brecheret, aquele monumento que fica bem no portão principal do Parque do Ibirapuera. Acho que todo mundo já deve ter visto, se não foram lá, mas um dia viu na aula de literatura ou em uma aula de história que existe um Monumento das Bandeiras, feito por um escultor famoso, já falecido, chamado Victor Brecheret. Eu, usando o tempo... falta-me outra pergunta antes de continuar. Se ele é herói ou vilão, a gente vai conversar isso já já, e vocês apontaram vários pontos de vista importantes, e muito obrigado. Mas quem era o bandeirante? Quem era esse ser social? Quem era ele? E aonde ele surge? Ou surgiu? Eles vieram de Portugal na intenção de ajudar a aumentar a história. A intenção dele era o ouro, não era? Por isso que ele foi. Também. Ele veio do leste, sueste, e foi explorando. E a única pessoa da questão dele ser herói, que é uma pessoa que fala
se ele explorou o território, se ele descobriu ouro, primeiro que você descobriu ouro, não foi pra gente, foi pra Portugal. E sendo, talvez não muito não. E direto, assim, hoje tem coisas portuguesas, né? Tem caminho, porque Então eles são portugueses, é isso que vocês estão me dizendo? Ou não? Eu acho que não. Ah, tá. Eu também acho que não, mas eu acredito que a coroa mudou. Eles exploraram mais porque a coroa estava interessada na riqueza do Brasil. A única coisa que eles tinham achado agora era a navegação. E eles queriam mais. Isso. Então eles escolheram algumas pessoas e falaram assim, ó, vocês vão se espalhar e vocês vão procurar, e eu não importa como vocês vão fazer isso, eu só quero que vocês achem riqueza no país. Então essas pessoas que se espalharam para encontrar a riqueza no país que não é nossa, mas é de Portugal, tem que ser alguém que conhece o território, sim ou não? E quem melhor do que ninguém conhece o território? Pois bem, então, o bandeirante é um índio, tudo bem? É o chamado mameluco. O mameluco é a miscigenação entre os povos, ou seja, é a mistura do português com o indígena. E a essa mistura nasce alguém. Esse alguém é desvinculado tanto dos indígenas como dos portugueses. Na América Espanhola, ou seja, fora do Brasil, o resto da América, esse cara é chamado de crioulo. Tudo bem? Crioulo é o filho de espanhol nascido na América. Tudo bem? Aqui a gente chama de mameluco. Este cara vai ser o bandeirante. Agora, uma vez que a gente já trocou essa ideia, vamos enraizar a figura desse cara e como ele aparece na história e porque há elementos na história que trata de forma romântica como um herói e há elementos na história que trata eles como vilões. E vamos discutir isso já já. Pois bem, os bandeirantes são oriundos do empobrecimento da Vila Vicentina. Ou seja, quando a gente estudou algumas semanas atrás, a gente percebeu que nas capitanias hereditárias, duas aparentemente prosperaram. A de Pernambuco, que é o ciclo do açúcar, o primeiro ciclo econômico, e a capitania de São Vicente, que começou a desenvolver o ciclo do açúcar, mesmo que precário, paupérrimo, mas desenvolveu. Só que a cana-de-açúcar não prosperou lá no engenho de Erasmo Velho, no litoral do sudeste brasileiro. E parte considerável da população da Vila Vicentina declinou, ou seja, desceu a chamada serra, beleza, turma? E ao descer a serra, elas utilizaram o rio principal que conecta o nosso território com outros territórios, que é o rio Tietê, tudo bem? Então desceram pelo rio Tietê e começaram a explorar várias cidades. E aí que tá, que pra mim é muito louco de pensar e do caralho de discutir e fenomenal de criticar. Ou seja, esses caras vieram junto com índios. Índios dóceis, índios domesticados, são aqueles que vivem em vilas lideradas pela Companhia de Jesus. Tudo bem? Não esqueçam que a companhia está aqui desde o início da colonização, tudo bem? Então a companhia vai catequizar os índios a nova fé. Então, o índio dócil se encontra em regiões onde passa-se pelo domínio da própria coroa, passa pelo domínio da própria Companhia de Jesus. Então, esses caras descem da Vila Vicentina, passam a ocupar São Paulo e vão fundar a nossa cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1554. Surge essa cidade, que hoje é uma megalópole e que no passado não tinha mais de 400 pessoas habitando essa cidade que a gente está chamando aqui de Planalto do Piratininga, que é fruto das pessoas que saíram do empobrecimento da Vila Vicentina. Não esqueça o ano, 1559. Nesse período, essa população vai fundar em São Paulo uma economia de subsistência. Todo mundo deve entender que subsistência eu produzo para sobreviver, tudo bem? Subsistência. Esta economia de subsistência vai ser praticada com o uso da mão de obra indígena, ou seja, índio escravizará outros índios para extrair uma economia de subsistência, numa cidade que foi fundada em face do empobrecimento da Vila Vicentina. Então percebam, os índios que viviam em São Paulo já escravizavam outros índios. E São Paulo no século XVI, se você fechar o olho por alguns minutos, é repleta de uma série de paisagens verdes, não é cinza,
com barulho e trânsito e poluição que nem hoje. Naquele passado havia vários e vários grupos indígenas espalhados por vários cantos de São Paulo. Beleza. Por um determinado período, essa população da Vila Vicentina que vai virar em São Paulo os bandeirantes estão vivendo uma economia de subsistência. Produziam muitas coisas, além de muitas coisas, trigo. Partindo do princípio que essa produção deveria se alargar para ofertar para outras regiões uma condição de abastecimento das regiões próximas desta que eu estou chamando de Planalto de Piratininga. Num determinado período, a gente acabou de estudar, vai rolar o chamado Brasil holandês, que a gente acabou de estudar, na verdade. Nesse período do Brasil holandês, a Holanda vai dominar também o tráfico de escravos, então vai faltar mão de obra do escravo negro para trabalhar nos engenhos açucareiros no Nordeste. Olha que do caralho. O índio de São Paulo já conhecia os outros índios e explorava outros índios. E sabia que os mais dóceis encontravam-se em vilas sob domínio de jesuítas. Gente, para quem já foi ao Mercadão de São Paulo, que tem aquele lanche de mortadela gigante, aquele pastel deliciosíssimo de bacalhau, que é caro, mas é gostoso pra caralho, ali perto tem o pátio do colégio. É a primeira edificação de católicos, de lideranças da Companhia de Jesus que montam no que hoje a gente chama, entre muitas coisas, Coração de São Paulo, um núcleo jesuíta de catequização dos indígenas. Então ali existia vários núcleos de lideranças administrativa de jesuítas. Esses bandeirantes estão vivendo numa cidade empobrecida, observando que o Nordeste está faltando mão de obra, de escravos para trabalhar nos engenhos açucareiros. A economia de subsistência já não atende nem a sua própria necessidade, está faltando mão de obra no Nordeste açucareiro. Portugal perdeu a administração sobre o nosso território, os holandeses invadiram o nosso território, e esses bandeirantes começam a caçar outros índios para tirá-los daqui de São Paulo e levá-los até, evidentemente, o Nordeste. Ou seja, para esse período que a gente acabou de chamar aí de período holandês, o ciclo da cana-de-açúcar. Então, índios vão escravizar outros índios. Por isso, ali de forma bem simples na lousa, está elencado, está destacado algumas bandeiras, os tipos de bandeiras que não cabem na lousa, tudo bem? Mas eu vou explicar aqui, ali há 4 tipos: preação, prospecção, sertanismo de contrato e monções. Há 4 tipos de bandeiras ali. Vamos falar de uma a uma antes de vocês que levantaram as mãos tirarem as dúvidas, pode ser? Aí eu já deixo vocês tirarem as dúvidas, voltando rapidinho, antes de falar das bandeiras. Então os bandeirantes eram paulistas, tudo bem? Índios que escravizaram outros índios e que essa escravização visava atender aquele cenário: preação, que é caça aos índios; prospecção, o ciclo do ouro. Mas eu vou falar uma a uma de forma mais organizada já. Sertanismo de contrato, contratados por pessoas que tinham dinheiro para atender uma necessidade: a caça ao ouro, destruir quilombos. Por exemplo, dos Palmares foi destruído por Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante. Beleza? Então, esta organização de tipo de bandeirantes deve ser colocada dentro desses 2 ciclos que a gente vai falar já já. Então, voltando. Então, os bandeirantes são mamelucos, que é essa mistura da raça. A raça europeia com a raça local, ou seja, com o indígena. Dali nasce alguém que a historiografia chama alguém que não tem raça, não tem alma e não tem fé. É alguém que vai escravizar outros por motivos econômicos. Ponto. Voltando, então os bandeirantes surgem em São Paulo, nessa cidade que é extremamente marcada por uma pobreza alarmante. E aí, em meados do século XVI para o século XVII, os bandeirantes, divididos em 4 etapas, vão criando um processo de expansão territorial, visando atender aquelas 4 necessidades que eu vou explicar agora. Então vamos lá para as necessidades que eu vou explicar agora, e aí abro para as perguntas que vocês já vi que estão levantando as mãos aí. A primeira bandeira, ou o primeiro tipo de bandeira que eu coloquei ali, está escrito como pré-ação. Pré-ação é de caça, tudo bem, turma? Então, a bandeira de pré-ação tinha como objetivo central capturar índios e vender esses índios
para regiões que necessitavam de trabalho escravo, em particular o Nordeste, por conta do ciclo do açúcar. Voltando, repetindo e falando de novo, vou explicar esses 4 tipos de bandeiras aqui, e vou falar na moralzinha, respeitando vocês que devem estar escrevendo aí. Então, a primeira bandeira ali, a de preação, tinha como objetivo central caçar índios, capturar índios e vender esses índios como escravos. Para onde, professor? Em particular, para o Nordeste, por conta do ciclo da cana de açúcar, turma. Pela última vez, a primeira bandeira, anotada ali na lousa, é a de preação. O objetivo desta bandeira era capturar os índios e vendê-los como escravos para o Nordeste açucareiro. Esta é a primeira bandeira. Tudo bem? Beleza? Alguém não anotou essa? Quer que eu repita? As perguntas eu já abro já, tá bom? Tá. A segunda bandeira é prospecção. Prospecção diz respeito à chamada caça ao ouro. Mas vamos organizar essa fala. Prospecção, o objetivo central, encontrar ouro e prata para explorar. Então, esta bandeira de prospecção, turma, é para a coroa portuguesa a bandeira mais importante entre todas. Ei, professor, e como o ouro vai ser encontrado? Tá, eu percebi isso para vocês. Turma, como o ouro vai ser encontrado no Brasil? Ele é em pepita? Que é em barra? Não. Mas nós tínhamos ouro assim? Sim. Mas inicialmente falando, qual foi o tipo de ouro que nós oferecemos? O em pó, que é chamado de aluvião. O em pó porque todo mundo vai lembrar do que eu vou falar na semana que vem, o santinho do pau ouro. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Sim, algum mais, outro menos, mas enfim. Semana que vem eu vou falar do ciclo do ouro, causas e consequências desse ciclo. Mas, por enquanto, este outro item ali, prospecção, tinha como intuito e objetivo encontrar o ouro e a prata. E o ouro vai ser encontrado, em particular o ouro, vai ser encontrado na região das Minas, em particular na cidade de Caeté. O ouro vai ser encontrado pelos bandeirantes na cidade de Caeté e vai começar toda uma exploração. O ouro é em pó, o ouro em pó é encontrado em costa dos rios, tipo em barranco, a ponto de um bandeirante ou qualquer indivíduo pegar uma picareta, bater na parede e descer, como está descendo esses grãos aqui que diz, ó, saía pó e pó do ouro, e o ouro era em pó, era facilmente manipulado por várias e várias pessoas com vários destinos e com várias necessidades. Escravos acumulavam ouro para comprar a sua alforria, irmandades religiosas acumulavam ouro para atender às suas necessidades, e várias outras pessoas, porque no cenário do ouro, que é a aula da semana que vem, a gente vai perceber um deslocamento do eixo populacional, deslocamento de todas as atividades, porque o ouro, que é uma riqueza muito almejada por várias pessoas neste contexto, vai mudar a capital do Brasil, que vai para o Rio de Janeiro, vai mudar toda uma relação por várias situações que a gente vai tratar na outra aula. Enfim, então, prospecção, o objetivo é encontrar o ouro, beleza? A outra bandeira ali, chamada de sertanismo de contrato, o objetivo central desta bandeira era combater as missões jesuítas, destruir os quilombos e capturar os infiéis, que evidentemente são os indígenas, né? Então temos aí nessa bandeira chamada de sertanismo de contrato, o objetivo central desta bandeira é destruir quilombos e aldeias, simplificando todas as nuances, destruir quilombos e aldeias. Turma, dos quilombos aí o mais famoso, ressalto de novo, é o do Palmares, na Serra da Barriga, que é em Alagoas. Este quilombo foi destruído por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, em meados do século XVII, beleza? O nome do bandeirante? Domingos Jorge Velho. É o bandeirante responsável por destruir o quilombo dos Palmares. Professor, por que eles destruíram os quilombos e as aldeias? Muito importante sua pergunta mesmo. Vou simplificar ela dessa forma. A nossa amiga aqui perguntou, professor, por que é importante destruir os quilombos e as aldeias?
Vou pegar o de Palmares como referência, porque ali habitava aproximadamente 20 a 30 mil pessoas livres. E se a gente está falando de falta de mão de obra escrava em determinadas regiões, se eu destruo Palmares, eu tenho aproximadamente 20 mil pessoas como escravos para atender a minha necessidade econômica. Isso é uma perspectiva econômica. A perspectiva política, a perspectiva social, estou destruindo um núcleo de resistência. Resistência à escravidão e um espaço de motim. Quando cai Palmares, pressupõe que todos os quilombos perderiam a força. Pelo contrário, né? Vão ganhar muito mais força e vai ficar evidenciado que não só Palmares era luta de resistência, mas sim outros vários quilombos. Mas, para responder a sua pergunta de forma óbvia, destruir Palmares ou qualquer outro quilombo ou aldeia era aprisionar essas pessoas que viviam livres, para a partir do momento em que elas deixam de ser livres, elas seriam escravizadas. Porque o índio, em particular o negro, era uma propriedade de alguém. O negro era uma propriedade. Então, se ele era uma propriedade, ele fugia e vivia num núcleo comunitário como Palmares, ali ele era livre. Praticava suas atividades livre e não tinha ninguém para mandar nele. Mas alguém comprou ele. Por exemplo, ela comprou este escravo. E o escravo é uma mercadoria, então ela está sendo lesada. Quando destrói Palmares, este escravo e vários outros voltam para ela e para vocês como a mercadoria que é tão valiosa. Tudo bem? Então tem essa questão de perspectiva econômica. Voltando antes de abrir de novo para vocês as dúvidas e perguntas. Então estou falando do sertanismo de contrato. O objetivo desta bandeira é destruir quilombos e aldeias. Beleza? A última bandeira é as monções. As monções, ela tem um caráter fluvial, ou seja, eu destruí quilombos e destruí, por exemplo, essas missões jesuítas e tenho vários e vários índios sob meu controle e preciso levar eles até as regiões nas quais há necessidade de ter ele como a mão de obra escrava. Então, esta bandeira de monções, o caráter dela é a expansão fluvial. Fluvial em que sentido? Da conexão do nosso território pelo rio Tietê com o território nordestino pelo São Francisco. Ou seja, Sorocaba era um lugar de monções, como aqui perto da gente, Santana do Parnaíba, Estrada dos Romeiros. Era um lugar de monções, de vários e vários índios que saíam numa perspectiva de atender a necessidade deste mercado, que eu estou chamando de mercado interno, por falta do tráfico negreiro, que deu uma declinada com as invasões holandesas. Voltando para efetivar e abrir as perguntas. A bandeira de monções, o caráter dela era fluvial. Fluvial quer dizer que iam para o sertão pelos rios, em particular o rio Tietê e o rio São Francisco. Então falamos dos tipos das bandeiras. Já explicitei que o bandeirante é alguém sem alma, sem fé e sem raça. Discuti com vocês que o bandeirante é fruto dessa miscigenação. Antes de falar se ele foi vilão ou herói, algumas pessoas queriam aí perguntar. Oi? Fique à vontade. Como que eles faziam essa tarefa? Eles eram grupos para fazer alguma ou todos fazer uma coisa? Boa pergunta. Na verdade, boa parte deles partiam de São Paulo para outras várias regiões. Então esse fenômeno nasce em São Paulo. As bandeiras estão concentradas em São Paulo. Por vários motivos também ligado à questão do empobrecimento de São Paulo. Tá, então eles saíam de São Paulo e expandiam para outras regiões para atender esses tipos de bandeiras aqui, tudo bem? Preação, sertanismo, prospecção ou a bandeira aí que eu chamei de monções. Então eles saíam de São Paulo para atender as necessidades das regiões que atendiam esse sistema. Não sei se estou sendo claro, que eu perdi a sua pergunta em algum momento, mas você quer saber o motivo, né, essencial dessa política de expansão? Como que eles faziam as tarefas? As tarefas que... Ah, tá. Eram agrupados, isso. Então é como se houvesse um líder que agrupava outros índios, prendiam eles por cordas e eles iam atendendo a necessidade de um ou mais líderes.
O bandeirante nunca foi aquele cara com aquela roupa de couro que a historiografia aponta naquelas imagens, nunca teve armas da forma em que aquelas imagens apresentam. Eles eram muito simples, porque moravam numa região extremamente pobre, né? Planalto de Piratininga, a cidade de São Paulo é uma região pobre, as pessoas passavam fome. Como ia ter couro? Não havia couro, andavam com roupas de trapos mesmo, certo? E descalços, nunca com aquela sandália de couro igual mostra algumas imagens historiográficas. É uma forma para deixá-los mais numa visão heróica, né? Por isso eles são sempre altos, com aquele chapéu e aquela túnica, para tratá-los assim numa perspectiva de heróis, a fim de dizer que eles são um mito na construção da história de São Paulo. A gente vai desmistificar isso. Beleza? Obrigado. Desculpa se eu perdi a sua resposta em algum momento. Oi. Ela está fazendo uma pergunta aqui, mas tem muito. Eu queria saber quais eram os nomes de cada liderança de cada bandeira e se eles têm ligação. Tipo, o primeiro, Todas são conectadas. Sim, mas tipo, um fazia o serviço, aí passava para o outro. Era tipo como se fosse uma fábrica. De produção dividida em etapas. Produção em massa, fazer o serviço. Mais ou menos. Posso só roubar um pedaço da sua pergunta? Aí você continua já? Essas bandeiras são divididas em tempos históricos, beleza? Esse primeiro tempo não tem o ouro ainda. Então, se não tem o ouro está aqui. O ouro está aqui, ó. Prospecção, ele entra no segundo ciclo. Então, o primeiro ciclo é preação, o ciclo de caça, e em particular, este ciclo, sertanismo de contrato. Então, entre 1610 a 1650, a caracterização destas etapas é preação, caça do índio, destruição de quilombos e aldeias, e sertanismo de contrato, que é quase a mesma coisa, na verdade. A partir de 1650, vem a prospecção, caça o ouro, que ele vai ser achado em 1690, então faz parte desse tempo histórico, e as monções têm um caráter fluvial, ou seja, essa aqui e essa aqui é a segunda etapa, ou seja, o segundo ciclo, porque ela não necessariamente atende à caça do índio e à destruição de aldeias e vilas, e quilombos. De 1650 para frente, ela vai se caracterizar com essa ideia de interiorizar, porque não só está em São Paulo. O bandeirante vai chegar em Goiás, porque o ouro vai ser achado em Goiás. O bandeirante vai chegar na Bahia, porque o ouro vai ser achado na Bahia. O bandeirante vai chegar em Mato Grosso. O bandeirante vai chegar no Maranhão e vai explorar as drogas dos sertões. Vai chegar em Manaus, então ele vai se interiorizar. A interiorização, o processo de expansão é de 1650 para frente. Mas, para dar origem à sua primeira pergunta, elas são conectadas? São conectadas, mas separadas por tempo histórico. Desculpa, continua. A outra pergunta qual é o nome de cada inteiro? Sim. É que não necessariamente existe um líder para cada bandeira, tudo bem? Mas há figurões importantes aí que a gente tem que falar. Vou falar o nome de alguns importantes que com certeza vocês já ouviram falar. São esses caras aqui, ó. Em 1690, o bandeirante responsável por achar o ouro na região de Caeté, em Minas Gerais, foi o bandeirante chamado de Antônio Rodrigues. Antônio Rodrigues, em 1690, achou o ouro na região de Caeté, em Minas Gerais. Ó, perceba, qual que é o seu nome? Isabel. Posso chamar de Isa? Com todo respeito? Isa. Ó, 1690, segundo ciclo da prospecção, beleza? Então, este cara já não é ele sozinho, também é remunerado pela coroa. Até porque, turma, qual é o sentido do índio achar o ouro? Ele já sabia, só não tinha valor sobre o minério, na verdade. O valor quem vai dar é a coroa. O valor quem vai dar são as pessoas que são interessadas nesse minério, na verdade. Porque o ouro está aí, ele só não sabia do valor desse minério e da necessidade da procura do mesmo no mercado externo, beleza? Então, contratados por terceiros, por isso
1790, o cara que eu citei aí é Antônio Rodrigues. No mesmo ano, assim, no mesmo ano que eu digo, é no mesmo período de 1690. Outros bandeirantes para nós destacarmos aí é Borba Gato. Borba Gato, no ano de 1700, vai achar o ouro nas cidades mineiras de Vila Rica e Sabará. Borba Gato acha o ouro nas cidades mineiras de Vila Rica e Sabará. Então, o Borba Gato está tanto na preação quanto no sertanismo. Em 1725, o bandeirante Bartolomeu Bueno achou o ouro e outras atividades econômicas no centro-oeste do país. 1725, Bartolomeu Bueno. Ei, professor, mas o senhor esqueceu de falar outros caras aí. Então vamos para os outros caras. Anhanguera, o nome da rodovia, é um bandeirante que contribui pela lógica romântica da historiografia por expandir sobre regiões no Sudeste, tudo bem? Então estou numa perspectiva romântica de pensar os bandeirantes como bonzinhos. Anhanguera, a partir de 1690, inicia um processo de achar vilas e cidades na região Sudeste, estado de São Paulo e outras regiões. Fernão Dias, o nome de uma rodovia também, não é? Fernão Dias. Fernão Dias, a partir de 1700, inicia uma excursão, visando encontrar índios, destruir quilombos, encontrar o ouro. Além do Fernão Dias, esse aí, gente, olha o tamanho que é a rodovia. Antônio Raposo Tavares. Esta rodovia, ela começa na zona oeste daqui de São Paulo. Ela começa ali na região de Pinheiros. Ela começa em São Paulo, ali na região de Pinheiros. Pelo menos eu dirigindo, eu já fui até o sul do país. Eu fui até o sul do país, quer dizer, já fui até Floripa pela Antônio Raposo Tavares, ou pela rodovia Raposo Tavares. Ela se conecta a muitas regiões do Brasil. Como eu não sou da geografia, Caio, você podia falar depois, ou dê uma gulgada aí alguém, veja quantos estados, alguém por curiosidade faça isso, veja quantos estados a Raposo Tavares conecta. Eu sei que são vários estados, eu só não sei elencar quantos, tudo bem? Me desculpem aí, é muita informação e eu não consigo. Por isso terceirizo para vocês que puderem me ajudar aí. Tá, Antônio Raposo Tavares, ele começa a expansão no Sudeste e termina a sua bandeira na Bolívia. Só para vocês terem ideia, o tamanho da bandeira do Raposão. Professor, há outros casos, tá? Mas do recorte que estou fazendo aqui na aula, são esses bandeirantes. Então, fala quando fala que ela começa a pensar que ela vai trabalhar com a gente vai passar o caminho até Então, foi até o sul. Então, ele trabalha até Mato Grosso. O que ele faz? O curso de hora, 600 dias. É longe. Obrigado, tá? Se alguém achar os estados. Pera, além de você, acho que respondi. Quem mais levantou a mão? Você. Par ou ímpar? Ímpar. Então vai. o senhor falou que eles eram Então, essa mistura de europeu com o vínculo local vai nascer o vínculo de conexão. Com você é portuguesa ou é vínculo é um vínculo da tribo. A pessoa que nasceu dessa relação vai nascer com conexão com a coroa e com a tribo.
necessidade econômica que prospera nesse cenário do século XVII e do século XVIII. Então, é cruel no sentido de ele estar sendo remunerado por terceiros. Nesse sentido, eu dialogo com a questão dela. Era a necessidade da época. Então, na época, eles viviam numa região pobre de São Paulo, conhecida como Planalto do Piratininga. Era uma região extremamente pobre. Por estarem vivendo em condição muito paupérrima de ser pobre, eles foram atraídos por terceiros que pagavam para eles atenderem uma necessidade. Aí, nessa perspectiva, ele escravizava outras pessoas e era cruel para atender uma necessidade. Não sei se foi muito claro. É que eu não ouvi, desculpa. Exato. E que aí a raiz dele era a necessidade de sobrevivência da época. Mas, vamos pensar, além da forma que eu estou transmitindo, que é um viés meio romântico, vamos pensar que o Bandeirante ele era um assassino. Em prol do progresso, ele dizimou milhares e milhares de povos, em prol de um progresso que nem para ele ficou, nem para a coroa, porque o ouro do Brasil não vai para Portugal, o ouro do Brasil vai para a Revolução Industrial, não fica ali em Portugal. O que ficou para a gente foi buraco e igreja, como ficou também, evidentemente, para os portugueses. Que a igreja é fruto do legado do ciclo do ouro, as igrejas de Minas Gerais, por exemplo, e as suas riquezas. Porque para que tanto ouro dentro de uma igreja numa cidade repleta de beleza e de riqueza, mas com a grande maioria vivendo na extrema miséria, na extrema pobreza? É a redundância do ciclo do ouro, que a gente vai falar na semana que vem. Eles eram rejeitados, eles eram dois indígenas rejeitados. Se eles eram rejeitados, não necessariamente rejeitados, porque não quero deixar assim de uma forma bem cruel de pensar que todos os portugueses abandonaram esses filhos, porque há historiadores que apontam que houve sim uma miscigenação e não sumariamente um abandono. Mas nesse recorte que a gente está falando para tratar os bandeirantes, tecnicamente sim, a maioria foram abandonados e não criaram raízes nem mesmo com as tribos indígenas e nem mesmo com os grupos que vieram atender a necessidade da coroa e que estão vivendo numa região isolada. São Paulo, do ponto de vista das outras regiões, é literalmente isolada, então não tinha conexão. E isolados e, acima de tudo, doutrinados pela Companhia de Jesus, que aprisionava outros índios, ofertando a eles uma fé. Então viviam numa região pobre, cercado por uma enorme missão de tribos indígenas que estavam sendo catequizadas. Então tem essas duas perspectivas aí, com certeza. Eu não ouvi. Exato. Só esse era o único processo. Exato. Porque não tinha estradas ainda. O sistema de transporte era muito precário. A cidade de São Paulo passa a crescer com o ciclo do café. Segunda metade do século XIX. Vai demorar pra cacete ainda. Mas não tinha ainda uma conexão, exceto pelo rio mesmo. Antes de você, deixa eu só... Oi? Eu não estou te ouvindo, desculpa. Eu só ouvi o zumbi. Puta, muito boa a sua pergunta. E não a Dandara, que é uma mina. Que podia dar uma dessa, né? Ó, muito interessante a pergunta dela para quem ouviu. Vou falar. E aí eu digo que eu já indiquei Guerra do Brasil.doc, episódio 2. Assistam, gente, é bem legal, bem interessante. Tem uma etapa desse documentário do Netflix, fala sobre Palmares, conta de zumbi, fala sobre Dandara, fala sobre quilombos e quais são a importância ou for a importância, tá? Nossa amiga ali que é a Mica, com todo respeito, tá? A Micaela, ela com KY e 2 L's,
Ah, é simples, né? Ah, não, é mais fácil então. O cara falou assim, professor, o que é zumbi? Eu falo muito desse cara. Porque zumbi vai liderar, a grosso modo, Micaia e galera, vou tratar dessa forma. O maior exército da resistência de negros e índios do Brasil colonial. Então o zumbi vai criar na Serra da Barriga, em Alagoas, um núcleo de resistência. Vamos comparar esse núcleo com o que a gente vai ver futuramente na aula de História do Brasil, com Euclides da Cunha na obra Os Sertões. Vamos comparar com Canudos, beleza? Porque todo mundo já deve ter, enfim, já ouviram, já leram, ou é sabido que houve na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, um núcleo de resistência, chamado de Canudos, beleza? Só vou comparar nessa perspectiva. Zumbi, então, criou um espaço não só para negros, mas índios e brancos, em minoria, obviamente, né? Para viverem ali numa comunidade, num espaço comunitário, sem uma liderança efetiva. Efetiva no sentido de fazer com que as pessoas trabalhem e pelo seu trabalho tragam um lucro para alguém, beleza? Então, em Palmares, há relatos que viviam 20 a 30 mil pessoas num sistema de produção coletiva e que viviam todos livres, não eram excepcionalmente escravizados por ninguém. Então, você imagina que nesse período que a gente está tratando no Brasil voltado para a exploração, 30 mil ou 20 mil pessoas morando no núcleo são pessoas extremamente vivendo paralelo a esse ciclo de exploração, percebe? É péssimo para quem contratou esses negros, para quem pagou por esses negros, ver eles fugindo e indo para Palmares. E a Vila Palmarina era no meio de uma floresta, literalmente, assim simplificado. O acesso era difícil pra cacete. E era difícil de chegar e difícil de saber onde era, beleza? Então são aproximadamente de 20 a 30 mil pessoas vivendo numa região comunitária, sem que haja aí uma liderança propriamente atribuindo o cotidiano produtivo, entre outras coisas. Por que Zumbi é tão tratado pela história em duas perspectivas, né? O atual presidente da Fundação Palmares, desse governo de vivência, ele, por falta de leitura, eu tenho certeza, né? Ele é negro, por falta de leitura, eu tenho certeza, ele diz que Zumbi não é o que a historiografia de Pablo Afonso. Primeiro que ele não é historiador, segundo que ele leu muito mal, e terceiro, um negro que nega a sua própria raiz histórica é alguém que precisa estudar um pouquinho mais para saber qual que é a sua necessidade. Mas isso aí é o que eu penso, beleza? E cada um, a gente vive numa sociedade democrática, as pessoas têm um livre-arbítrio. Pois bem, Zumbi Pois é. Zumbi foi um cara muito importante para a memória coletiva da luta do negro numa sociedade marcada pela violência. Por isso que Zumbi, de fato, é muito falado. Mas, tirando a figura masculina de Zumbi, vá ao Google e pesquise quem foi Dandara. Principalmente as meninas. Vocês têm que empoderar, meninas. Se empoderar, tá ligado? É saber que, além dos caras que sempre ganharam rótulos de importância maior na sociedade, houve mulheres com poderes muito maior do que os poderes da sociedade patriarcal, da sociedade masculina, tudo bem? Então Dandara também foi tão importante quanto Zumbi. E Dandara era quase, para não dizer literal, o braço direito do Zumbi. E que, paralelamente, ela comandava um outro tão importante quanto o quilombo de Zumbi. Por que nós falamos de Zumbi? Que a história é feita pela necessidade daqueles que veem a realidade, que veem a sociedade. Ainda hoje quem escreve história é branco, em sua maioria, homens. Então é o homem no seu privilégio de branco retratando o movimento, que ele vai fazer perspectiva de pesquisa. Então por isso cabe a vocês, sendo historiadores ou não, sempre fazerem apontamentos. Mas peraí, há mulheres nessa história só de homens? Mas caralho! Com certeza. Desculpa. Ela se trabalhou com a gente para não voltar mais a condições de casa.
Eu só ouvi andar no começo. A Dandara, ela se jogou de um abismo para não voltar às condições que Exato. Exato. Para não ser subjugada como ela era antes. Exato. Muito obrigado. Oi, não sei se respondi. Falei, é que o problema é que eu falo muito, né? Oi. Concordou, né? Tô brincando. É sacanagem, tô brincando. As companhias de Jesus, elas também não pensavam em catequizar esses bandeirantes, já que eles eram vagabundos? Isso é uma ótima pergunta, hein? Então, também, mas era difícil pra cacete catequizar um índio que não tinha conexão nem com nada nem com outro. Muito difícil. Justamente por ser difícil, esses índios vão destruir todas as missões que havia, ou a maioria das missões que havia de liderança de jesuítas. Porque aonde havia um núcleo de jesuítas, havia índio bonzinho, índio dócil. Era mais fácil destruir missões jesuítas do que sair caçando índio pela floresta. Um índio na floresta é difícil de ser encontrado. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Vai dar 5 horas, né, que é o horário de casa, né? Tem que tá chovendo pra cacete aí, já deve ter alagado a cadeia inteira. Até porque aquele bagulho que tá fazendo ali, ó, a água não tá circulando direito. Então quem mora ali sentindo Rondon se fudeu. Já pede abrigo na escola, pode ficar aqui, gente. Tá bom. A gente pede uma esfirrinha. Vamos comer um pão com mortadela, super da hora. Gente, só para finalizar, rapidinho. Só para finalizar. Mais alguém tem alguma pergunta? Só para finalizar, então, só para deixar claro, a aula de hoje termina no período que a gente está falando do ciclo das bandeiras e as etapas. Gente, o finalzinho disso é o achamento do ouro. Não vou falar de descoberta porque é uma palavra de colonizador, tá bom? É o achamento. O ouro vai ser achado, tem o nome dos bandeirantes. Na próxima aula, a gente, usando aqui a apostila como referência, a gente vai falar sobre o ciclo do ouro, as reformas pombalinas e já chegando ao processo de independência. Beleza? Por isso não fiz nenhum exercício, vou terminar esse bloco, termino o bloco, faço todos os exercícios aqui. E aí é isso. Gente, se não tem dúvida, não tem pergunta, agradeço por mais uma semana. Bom descanso, vão se molhar, gente, faz bem. Vão se molhar.